Olá, está no ar mais um Extracampo e hoje o programa é todo especial. A reta final do Brasileiro se aproxima e a gente vai ver tudo sobre o empate do Cruzeiro de 0-0 contra o Sport em Pernambuco, o triunfo suado do Galo no Independência diante do Vitória e muito mais. Tem a tabela de classificação, tem a opinião afiada dos nossos especialistas e muito mais. O Extracampo está começando agora, não sai daí não, é já já. Para começar o nosso programa de hoje, eu quero já convidar vocês de casa para fazer ele com a gente. Você já sabe como é que funciona, não é? É só dar um clique no nosso Facebook, pelo endereço www.facebook.com/tvunivale e participar com a gente. Dar o seu pitaco, o seu comentário e a gente vai ver tudo aqui conosco. E agora é apresentar a nossa linha de ataque, né? A escalação do Extracampo de hoje. Voltando depois de uma semana de ausência, o meu caro André Montoifel. André, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo, tudo beleza, né? Passei uns dias fora, né, na semana passada. Tive a oportunidade de, inclusive, ir ao Maracanã na semana passada, assistir um péssimo jogo entre Fluminense e Grêmio, um 0-0, digno de 0-0. O futebol mineiro realmente está em alta quando a gente vai lá fora e vê o que está sendo praticado lá. Com certeza. E sobre o fim de semana esportivo, André, o que você acha que aconteceu de mais relevante? Qual foi o seu destaque do fim de semana? Eu não vou dizer o destaque do fim de semana, eu vou dizer o destaque do campeonato neste retorno. O Atlético, essa arrancada do Atlético, né, já são 4 vitórias seguidas. E engraçado, né, são 3 jogos seguidos que o Atlético aplicou, aliás, a exceção do Cruzeiro, mas são 3 jogos de 3-2, né? Em 2 deles, contra o Goiás e contra o Santos, aplicou 3-0, depois começou a tomar 2 gols ali. Contra o Cruzeiro, bastante apertado, e esse fim de semana eu diria que foi a afirmação do Atlético. Foi uma vitória suada, apertada, contra um adversário que é fraco, mas que para o Atlético representa muito. O Atlético está em alta no campeonato. Com certeza. E à minha direita, ele que tem nome de craque, é o volante de contenção do campeonato de hoje, Diego Dunga. Tudo bem, Diego? Valeu. Tranquilo? Obrigado pelo convite, o André também. Prazer retornar ao Extracampo, né? Depois de muito tempo, retornando aqui à TV Univale. É um prazer voltar e comentar sobre o futebol, né? Eu acho que esse Brasileirão... o pessoal já está começando a colocar interrogação no Cruzeiro. Acho que ainda é cedo, né? Porque ainda tem um jogo contra o Inter. É ali que a gente vai ver se é hora de colocar interrogação no Cruzeiro ou não. Porque o time, igual a gente estava comentando aqui antes de entrar pro ar, né? Questão do ter jogos muito fora. E o Cruzeiro teve uma sequência de times que estão brigando pelo G4, foi o São Paulo e o Atlético. E o Inter pegou times que estão ali brigando para não cair, que teoricamente são times mais fáceis. Então, agora que vamos ver se realmente o Cruzeiro vai chegar mesmo a garantir o título, não 100%, mas uns 75%, ou se o Inter realmente entra para brigar pelo título, porque a diferença ainda é de 6 pontos. Com certeza. E vamos dar prosseguimento agora, né? Começar de vez a fazer a bola rolar aqui. O primeiro bloco de hoje é Alvinegro, a gente vai falar agora de Atlético. Foi uma vitória importante. Contra o Vitória da Bahia, no Independência. O time do Galo suou muito, encontrou uma retranca, um ônibus estacionado na área, mas encontrou 2 gols e venceu. A gente vai ver como é que foi esse jogo agora no VT. Antes do jogo era difícil diferenciar a arbitragem dos goleiros do Vitória. Quando o Atlético entrou em campo, os jogadores sumiram no meio das crianças. Mas com a bola rolando, os 2 times queriam aparecer. A vitória recolocaria o Galo no G4. Já os baianos lutam contra o rebaixamento. Guilherme tirou tinta da trave. Vinícius parou em Vitor. Quando passou pelo goleiro, bateu para fora. Carlos desperdiçou uma grande chance. Caiu sozinho. Guilherme enfiou para Tardelli, que arrumou o corpo antes de bater. A resposta do Vitória veio com Vinícius, Douglas Santos e André poderiam ter feito o gol, mas coube a Tardelli a missão de levantar a torcida. Tive a felicidade de fazer uma tabela com o Josué, né, que é um volante chegando na frente, então isso mostra a importância do nosso time. Guilherme fechou o placar. Deixa eu dar um aqui de Leonardo Silva, de fazer um golzinho aqui, mas a jogada foi
muito bem trabalhada ali e eu tive essa felicidade. Essa foi a 4ª vitória consecutiva do Atlético no Brasileiro. O time não perde há 5 jogos e tem a melhor campanha do retorno. Além disso, diminuiu a diferença para o líder Cruzeiro, que agora é de 10 pontos. É isso aí, essa foi a vitória do Galo. E eu quero frisar aqui uma coisa para vocês, comentaristas, antes de começar o nosso debate. O André Sabe está aqui desde a reestreia do Extracampo. Foi uma coisa que o Levi falou na coletiva do primeiro programa. Quem sabe a sorte do Galo não muda. E agora o Galo entrou no G4. Essa aproximação significa alguma coisa? Quer dizer que o time vai manter esse pique até o fim do campeonato, na reta final? Não diria que a sorte do Atlético mudou. O Atlético começou a ganhar, que era o que o Levi Coupe esperava. Aquela instabilidade aparentemente acabou. A instabilidade do São Paulo, a instabilidade do Corinthians, a instabilidade até mesmo do Fluminense que está ali, você não sabe qual que vai ser a do Fluminense, me faz acreditar piamente que o Atlético vai terminar o campeonato entre os 4 primeiros. Acredito que o Atlético vai para a Libertadores, seja na 4ª vaga ou na 3ª, não sei. O Atlético hoje está brigando, acredito. Disse isso lá no primeiro programa, quando o Levi falava, quem sabe a sorte do Cruzeiro não muda de lado, né? Não vem para o Atlético. 10 pontos para mim ainda é muita coisa para se tirar. Faltam 13 jogos para acabar o campeonato, 10 pontos ainda é muita coisa. Mas que o Atlético começa a trilhar um caminho de vitórias, isso aí sem dúvida alguma faz o torcedor acreditar que pelo menos a vaga da Libertadores, um vice-campeonato, o Atlético está acreditando no campeonato, né? Quer passar tirar os 10 pontos de diferença do Cruzeiro. Mas pelo menos a Libertadores eu acredito que o atleticano pode acreditar fervorosamente, porque os adversários estão ajudando bastante. Com certeza. Eu acho que a briga ali do G4 vai ficar entre talvez até o Grêmio. Eu acho que o Grêmio também é um time que está chegando próximo ali a brigar pelo G4 também. É um time regular, um time que toma poucos gols, né? Porque parece um time que toma poucos gols sendo comandado pelo Filipão, né? É uma ironia do destino. Mas eu acho que o Atlético está indo muito bem. Acho que agora vai ter um pequeno problema por causa da seleção brasileira. Que o Tardelli é o cara que comanda o time, praticamente ali dentro de campo. Então, sem o Tardelli, vamos ver como que o Atlético vai reagir. Já tem os desfalques. E o Tardelli é um cara que está fazendo gol toda a partida, praticamente, está dando passe. E essa semana é decisiva, né, Dunga, para o Atlético. É hora do Atlético mostrar que, olha, essa sequência de 4 vitórias, 5 jogos invictos, né? A última derrota foi para o Corinthians. Não é por causa do Tardelli, não. A gente tem um grupo aqui forte. Vai jogar sem o Guilherme, vai jogar sem o Tardelli contra o Criciúma fora. A gente falou em outros programas aqui do que é o São Paulo na vida do Cruzeiro. E não deixa de ser muito o que é o Criciúma na vida do Atlético, não. O Atlético no Santa Catarina parece que tem uma cabecinha de burro enterrada lá também. Né? E o Criciúma lá no Heriberto Wilson é um estádio que o Criciúma domina qualquer adversário. Então, o Cruzeiro ano passado, quando jogou lá, teve um jogo dificílimo, foi 2-1 lá. 2-1. E, então, de virada ainda. Então, acho que quem joga lá em Criciúma é um jogo complicado. Mas eu acredito... vamos ver, né? Realmente a hora de ver se o Atlético tem grupo mesmo ou se é uma Tardelli dependência, né? Se é um time que só depende do Tardelli para jogar. Se for comprovado isso, então o Atlético não é como a gente espera, né? Que é um time que depende de todos. Se fosse depender só do Tardelli, né? Vamos ver. Eu acho que... volta o Dátulo, volta o Luan. O Marion parece que voltou foi liberado, né, pelo departamento médico. Foi um milagre, né? 3 opções velozes para suprir o Tardelli. O Marion acredito que ainda não jogue, né? Mas foi liberado pelo departamento médico, é um milagre. Né? Estava se esperando para novembro, me parece. 2 fraturas, parece, já se recuperou, né? Também. Pode entrar em campo. Vai ser uma semana decisiva para o Atlético. Né? Agora, o Atlético tem um jogo duro no meio de semana, que é contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Não tanto, talvez, pelo que é o Corinthians, mas pelo fato de ser... fora de casa também. Fora de casa, tem o aspecto de ser mata-mata, que o time da casa vai precisar ir para cima, quer dizer, vai ter um desgaste natural do Atlético no meio de semana. André, já que você falou disso, é importante citar agora, talvez tenha chegado para o Atlético o momento de decidir, se prioriza uma competição a outra. Qual vocês acham mais viável agora focar, o Brasileiro ou a Copa do Brasil? Eu acho que não é o caso de... Eu acho que tanto o Atlético quanto o Cruzeiro tem de tentar ganhar tudo. Não adianta. É claro que lá na frente, quando tiver num momento mais decisivo no campeonato, faltando aí 5 jogos, sei lá,
Aí é o caso de você pensar, mas mesmo assim vai estar em fase decisiva, né, da Copa do Brasil. Como é que o Atlético passa o Corinthians, enfrenta um Flamengo na semifinal, como é que, vamos poupar o time aqui porque a gente está numa vaga da Libertadores. Pô, você está disputando Libertadores também pela Copa do Brasil, é um título inédito para o Atlético. Então eu acho que não tem dessa de poupar. Precisa administrar o grupo, que é o Cruzeiro, por exemplo, vai precisar fazer no meio de semana. O Atlético ainda não pode pensar nisso, não. Eu acho que o Atlético vai ir mais força ainda pela Copa do Brasil, exatamente por não ter esse título da Copa do Brasil. Eu acho que o Olivier Coupe vai pregar isso. O Olivier Coupe, que é um cara que já ganhou a Copa do Brasil pelo Cruzeiro, né? Foi vice com o São Paulo. Então é um cara que já conhece a Copa do Brasil. Então acho que eu acho que o Atlético passa isso do Corinthians, pela instabilidade que o Corinthians vive nesse momento, os torcedores pedindo aí a cabeça do Mano Menezes. Então acho que o Atlético é mais favorito nessa disputa. Mas eu acredito, tem muitos mineiros aí, muitos amigos meus que estão falando que vai dar um Cruzeiro Atlético na final. Eu não duvido disso não, porque pelo nível dos dois times, o Atlético mesmo com desfalque está jogando bem, o Cruzeiro é indiscutivelmente o melhor time do Brasil pelo elenco que tem. Eu não duvido nada de Cruzeiro e Atlético chegar à final da Copa do Brasil, que seria emocionante, né? Porque o Cruzeiro ia querer chegar ao quinto título e manter ali a hegemonia na Copa do Brasil, o Atlético buscando o primeiro, né? Que seria uma façanha também, como foi ano passado. Você quer matar metade dos cruzeirenses e dos atleticanos, né? Porque ia ser um dia... É muita gente sem dormir durante 2 semanas. 2 semanas. Né? Parar Minas Gerais e parar os corações de Minas. E falando em parar, o Galo cantou cedo no primeiro bloco de hoje. A gente está chegando ao final, na volta tem muito mais. Tem Cruzeiro, tem análise de panorama do próximo do campeonato e... me perdi. Aposto que a gente vai falar de tabela do campeonato. Porque tem uma coisa na tabela bastante interessante. A gente vai falar de números, é bom citar isso, vamos ver quantos pontos faltam para o título. É feio, né? Fazer previsão, mas a imprensa se dá esse papel. Então é isso aí. Fique ligado, não sai daí, o Extracampo volta já já.